Obrigado pelo artigo, o artigo sobre chips. É muito interessante. A China é muito boa em produção em massa, certo? Sim. Certo? Então, os Estados Unidos gostam de focar em coisas individuais, como produtos de alto padrão e esse tipo de coisa, mas a China é muito prática, né? A mentalidade é bem diferente, não é? É completamente diferente. E a propósito, eu te enviei aquele artigo sobre chips, que achei extremamente interessante e muito indicativo das razões pelas quais as coisas estão dando errado. Mas claro, saiu outro vídeo recentemente que na verdade abordou um tema sobre o qual eu já sei bastante: explosivos, TNT. Basicamente, eles não conseguem fabricar projéteis na Europa e não conseguem fabricar projéteis no Ocidente porque não produzem TNT. Eles não produzem mais explosivos de alta potência. E um dos motivos pelos quais não conseguem produzir explosivos de alta potência, e eu já tinha ouvido isso, já sabia de tudo, mas agora está em todo lugar, é que para fabricar explosivos de alta potência é necessário um tipo de fibra de algodão de altíssima qualidade. E adivinha quem produz isso? A China. Por que as pessoas no Ocidente não investem na produção de fibra de algodão de alta qualidade? Eles não dão isso. Veja, é o seguinte. O que a China tem, e nisso ela é única, nenhum outro país faz isso, são cadeias de suprimentos completas. Cada etapa do processo de produção existe na China. Cada etapa se encaixa perfeitamente com todas as outras partes. E o resultado é, como eu disse, eles produzem os chips de IA de altíssimo nível sobre os quais estávamos falando. Li um artigo que dizia que, aparentemente, em agosto, foi tomada uma decisão na China de triplicar a produção de chips de alto desempenho. Mas, eles não dizem, como estamos fazendo chips de alto desempenho, não precisamos nos preocupar com os outros. Normal, produção de tudo. Então, o resultado é que eles têm um sistema industrial completo. Agora, houve um tempo em que nós no Ocidente também tínhamos isso, mas não é mais o caso. Hoje todo mundo precisa estar trabalhando, concentrado, tentando obter o máximo de lucro. E isso não está apenas levando a enormes fragilidades industriais, mas também, e tenho certeza de que as pessoas na China sabem disso, resultando em uma enorme bolha especulativa nos mercados de ações americanos. Posso dizer algo aqui? Essa é a minha opinião, mas acho que as atitudes econômicas americanas em relação à China são, em certa medida, a raiz disso também. No sentido de que os Estados Unidos sempre têm bolhas especulativas sempre que surge uma nova tecnologia. Muitas pessoas não sabem que, em 1929, o boom do mercado de ações foi impulsionado por ações de empresas de rádio. Essa seria a nova tecnologia, algo que transformaria tudo. Depois, como todos lembramos, no final dos anos 1990, tivemos o boom das empresas .com. E agora, temos o boom da IA. Mas o que está impulsionando o boom da IA, acredito eu, de forma extrema, é a percepção de que o próprio governo dos Estados Unidos prioriza a IA e sua produção, que há enormes recursos federais sendo direcionados para tudo isso, porque faz parte da corrida tecnológica com a China. E o resultado é que, como eu disse, isso está turbinando ainda mais o boom, porque todos estão se apressando, dizendo é daqui que o dinheiro vai vir. Porque não apenas isso vai mudar tudo, o que talvez aconteça, talvez não, ninguém sabe. Mas também é algo em que podemos ter certeza de que o próprio tio Sam vai estar assinando muitos dos cheques. Então acho que isso explica em parte o que chamam de euforia irracional nos mercados financeiros. E sobre isso, não sei se as pessoas na China sabem, mas esse boom especulativo, aparentemente as estatísticas já foram divulgadas, contribuiu com 40% do crescimento do PIB dos Estados Unidos no último ano, não apenas em 2025, mas também em 2024. Temos dito nesses programas que grande parte do PIB americano, no fim das contas, se resume a movimentações de dinheiro, criação de dívida e todas essas coisas. Mas agora vemos um exemplo particularmente extremo disso.
Porque o que está acontecendo é que o dinheiro está sendo despejado nessas ações. Isso está inflando as ações. A inflação nas ações, por si só, está levando a distorções nos números do PIB dos Estados Unidos. E isso dá a Donald Trump o pretexto de que ele está realmente administrando uma economia em expansão, mesmo enquanto o restante da economia provavelmente já está em recessão. Então dá para ver como tudo se conecta. A obsessão com a manufatura de alta tecnologia de ponta, em detrimento de todo o resto, a inclinação americana para fazer isso, a ansiedade americana de obter a maior margem de lucro possível, em vez de parar e pensar no que as pessoas realmente precisam, no que é importante para elas em suas vidas cotidianas, no que realmente é necessário se você vai fabricar um laptop, ou até mesmo um celular, ou dirigir um carro. Ou faz isso apenas pela mudança em si. Então quero dizer, sabe, não há. Todo o sistema de incentivos nos Estados Unidos é distorcido de forma que as pessoas não se interessem em fazer isso, porque elas não querem ter um lucro de 3%, elas querem ter um lucro de 50%. Há uma rivalidade política com a China, sempre a China agora, e a ideia de que precisamos nos manter à frente e que o tio Sam vai nos ajudar a fazer isso. E os cheques estão chegando e tudo está fluindo. Então, essa era a ilustração perfeita das realidades desequilibradas do Ocidente hoje. Tem muita coisa para falar sobre isso. Quer dizer, o mais recente sobre IA, não sei se você tem acompanhado, a gente falou sobre a NVIDIA, certo? Eles investem na OpenAI e aí a OpenAI usa isso, seja lá o que for, 100 bilhões ou algo assim, para comprar chips da NVIDIA. Agora, a novidade é que a AMD ficou com 10% da participação da OpenAI. Então, é claro que a OpenAI vai usar esse dinheiro para comprar chips da AMD. Então, o negócio todo é... O que, aliás, é um sinal muito conhecido de que o mercado de ações está em um boom fora de controle. Quando coisas assim começam a acontecer, você sabe que toda a noção de realidade foi perdida. E o que você está vendo, basicamente, não é um verdadeiro boom de investimentos. Um boom de investimentos legítimo, mas sim uma bolha especulativa. Uma bolha especulativa extremamente inflada. Então, ao mesmo tempo, eu acho que essa mentalidade de fazer dinheiro rápido está realmente prejudicando os Estados Unidos. Muitas empresas muito boas, aquelas firmas de private equity, chegam, sabe, destroem tudo, vendem as partes boas, enchem de dívidas e depois simplesmente pegam o dinheiro e vão embora. Elas destroem empresa após empresa. Essas são boas empresas americanas lucrativas que oferecem serviços bons e importantes, como saúde ou cuidados para idosos, uma após a outra. Essas firmas de private equity aparecem simplesmente porque querem ganhar dinheiro rápido. É só que tudo isso, eu acho que o que realmente precisa ser discutido é... Ninguém sequer está falando sobre isso. Não, você está absolutamente certo. Quero dizer, é um capitalismo canibalístico. É isso que é. Tornou-se algo muito, muito predatório. E você está absolutamente certo. E claro, outra coisa sobre essas empresas que foram destruídas dessa forma é que elas forneciam empregos estáveis e bem remunerados, que também contribuem para a condição geral e mais ampla da economia. Porque quanto mais pessoas têm empregos estáveis, mais confiantes elas ficam, mais propensas estão a gastar e a investir na educação dos filhos, a ter filhos, a fazer todos esses tipos de coisas, o que, claro, está deixando de acontecer em praticamente todo o Ocidente neste momento. Quando fui a Xangai em 2017, peguei o trem de alta velocidade de Xangai para Nanjing porque, como já te disse muitas vezes, Catherine e eu, minha esposa, queríamos visitar o túmulo de Sun Yat-sen. E isso é algo bastante extraordinário para a maioria das pessoas na China e para todos os ocidentais que conhecíamos, mas nós realmente queríamos fazer isso. Não sei se você sabe, mas também fomos à casa dele em Xangai, que é um museu muito interessante. Enfim,
O que me lembro daquela viagem de trem é de ver cidade após cidade enquanto passávamos. Você via os comércios, as fábricas, as oficinas, as pessoas fazendo coisas. Havia uma vibração de atividade, atividade real. Pessoas fazendo, fornecendo, produzindo coisas de um jeito que simplesmente não se vê mais no Ocidente hoje em dia. E devo dizer que isso me causou uma enorme impressão. Nunca esqueci. E continuou o caminho todo de Xangai até Nanjing. Quero dizer, quando as pessoas falam da China como a oficina do mundo, é verdade. Mas uma oficina precisa de pessoas dispostas a trabalhar. Essa é a diferença fundamental. As pessoas que correm pela bolsa de valores, dizendo umas às outras, você sabe, essa ação vai subir ainda mais. E tudo isso, basicamente, podem ser incrivelmente ativas, mas não estão trabalhando de forma produtiva. Não da maneira como aquelas pessoas que fazem todas aquelas tarefas sem glamour, mas essenciais, na China estão realmente trabalhando. E essa é a diferença fundamental. E falando em pessoas que precisam trabalhar a paralisação do governo dos estadunidenses, eu tenho a impressão de que nem os republicanos, nem os democratas, nem o Trump parecem muito ansiosos ou com pressa para reabrir o governo. Não é estranho? Por que será? Bem, porque, de novo, é tudo encenação, é tudo teatro. E você não se preocupa com o que está acontecendo na sociedade em geral ou com a forma como o país realmente funciona. Então, sim, você pode argumentar que o governo americano é ineficiente e disfuncional. E é mesmo. Mas sabe o que você faz? Você não apresenta um plano claro e bem elaborado sobre como reformar o governo, algo que pudesse ser proposto às pessoas, obter apoio e depois implementar para fazer as coisas avançarem. Não, não, não. Você fica muito satisfeito que seus oponentes estejam paralisando o governo para que você possa demitir um monte de gente. E do outro lado, você não pensa sobre o que o governo faz, por que ele é importante e o efeito que tem sobre o seu próprio povo. Você quer mais uma vez encenar essa peça complicada de teatro performático em que está enfrentando Donald Trump. Então você se senta e deixa o governo fechar. Quero dizer novamente, em um país de verdade, um país que funcione adequadamente, coisas assim não aconteceriam, mas elas acontecem nos Estados Unidos. E claro, isso tem um efeito, e gradualmente esse efeito vai aumentando. Eventualmente, você sabe, a América vai pagar um preço por isso. Mas, como você disse corretamente, nenhum dos lados quer mudar. Ambos os lados parecem satisfeitos com a situação atual, o que é realmente bizarro. E ninguém pensa no quadro mais amplo, ou em que efeito isso está tendo sobre os Estados Unidos e seu povo, ou sobre a imagem dos Estados Unidos no exterior. E também, eu realmente acho que a divisão entre os partidos, a briga, parece estar ficando cada vez pior. Não sei se você assistiu à audiência, houve uma audiência, acho que no Senado, sobre esse caso. Tom Homan, o chefe do ICE, foi acusado de suborno, um suborno bem direto, ele recebeu $50 mil em dinheiro, mas não houve investigação nem nada. Então, a audiência foi com Pam Bondi, a chefe do Departamento de Justiça. Tudo foi tão tenso, tão divisivo e tão cheio de raiva dos dois lados. Pam Bondi basicamente se recusou a responder perguntas, algumas das quais eu acho que eram válidas. Ela praticamente tratou todo mundo que fazia uma pergunta como se fosse um ataque ao Trump ou algo assim. Sim. Nunca vi nada parecido. Não, eu também não. Quero dizer, antigamente, e estou falando de muito tempo atrás, as comissões do Congresso eram uma das grandes instituições dos Estados Unidos. Era algo de que sentíamos falta na Grã-Bretanha, porque parecia um verdadeiro espaço onde o Congresso, o Senado e a Câmara podiam realmente responsabilizar o Executivo e responder às perguntas que o povo queria ver respondidas. E sim, às vezes as coisas ficavam um pouco acaloradas, mas, na maior parte do tempo, o debate era civilizado e inteligente,
e, sem dúvida, melhorava a qualidade da governança. Agora tudo voltou a ser teatro. Ninguém mais pensa nesses termos. Quer dizer, eu não sei o quão irritadas essas pessoas realmente estão, mas é importante que pareçam irritadas para seus apoiadores lá fora. E esse é, infelizmente, o problema nos Estados Unidos hoje. Todo mundo está irritado o tempo todo. Na verdade, isso é verdade no Ocidente em geral. Nós não somos mais felizes. Só um breve desvio. Lembro-me de ter dito isso na única vez em que fui à China. Eu estava lá com Catherine, em Xangai, e disse a ela, todo mundo está tranquilo. Et sabe se vocês pessoas relaxadas e satisfeitas, espena mal mais em Luísa. That you realize that they're not that any longer. Back home. De volta para casa, sim, é verdade. Quando voltei para a China, no momento em que pousei em Pequim, me senti muito relaxado. Por algum motivo, a sensação é diferente. A alfândega nos Estados Unidos, sabe, sempre me deixa nervoso. Mesmo os funcionários da alfândega estão sempre muito tensos por algum motivo, mesmo eu tendo todos os documentos corretos e tudo mais. Mas toda vez que passo pela alfândega nos Estados Unidos, fico sempre nervoso. It's tense. Então você acha que o Trump enviar a Guarda Nacional para Chicago também fazia parte do teatro? Sim, eu acho que é. Acho que é principalmente encenação. Mas é claro que quando se fala em encenação, e discutimos isso em nosso programa anterior, eu acho... Bem, encenação tem consequências. Mobilizar a Guarda Nacional e falar em mobilizar o Exército para as cidades dos Estados Unidos e dizer aos militares, é assim que vocês vão treinar suas tropas a partir de agora, inevitavelmente vai criar seu próprio impulso. Isso significa uma militarização ainda maior da vida americana. Significa uma atitude completamente diferente em relação aos militares por parte das pessoas nas cidades que passarão a ver os militares patrulhando ali. Isso vai mudar o próprio exército, que ficará muito mais envolvido nos conflitos políticos da nação. É, no conjunto, algo muito, muito ruim. E sim, pode ser que Trump, na verdade, não tenha planos de sair por aí prendendo pessoas, ou reunindo-as, ou fazendo esse tipo de coisa. Mas essas ranks coisas não podem acontecer com exultador. Além disso, James Comey, o ex-diretor do FBI, ele foi indiciado. Agora, a mídia está dizendo que Trump está indo atrás de seus inimigos. Acho que certamente há uma boa parte disso. Mas o próprio James Comey fez muitas coisas questionáveis, não fez? Sem dúvida sobre isso. Quero dizer, ele teve um papel absolutamente fundamental em divulgar toda a história do Russiagate. Na verdade, pode-se dizer que ele foi a pessoa mais importante na sua orquestração. E outra coisa, sobre a qual não quero entrar em muitos detalhes, já que não imagino que muita gente se interesse, é que, depois que Trump se tornou presidente, nas primeiras semanas de seu mandato, quando Comey ainda era diretor do FBI, ele estava espionando Trump abertamente. Ele estava, de fato, como admitiu, conduzindo vigilância sobre o próprio chefe. É uma situação muito, muito delicada, de caráter, para dizer o mínimo, e de certa forma bastante sinistra. E a acusação específica de que ele mentiu ao Congresso é um crime passível de acusação formal. Bem, não vou entrar nos detalhes técnicos desse caso, porque realmente não sou capaz disso. Não tenho a competência jurídica necessária. Mas não há dúvida alguma de que ele disse coisas ao Congresso que foram profundamente enganosas e claramente destinadas a causar o maior dano possível a Trump. Elas também tiveram a consequência secundária, mas incrivelmente importante, de envenenar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Porque o que Comey estava fazendo, na prática, era dizer que Trump estava aliado à Rússia e que a Rússia era responsável por sua eleição. E isso irritou e perturbou muitas pessoas, sem motivo, nos Estados Unidos, e desempenhou um papel muito importante em nos levar à situação em que estamos hoje.
Sim, na verdade, eu concordo que James Comey fez muitas coisas que eu acredito terem sido ilegais. Mas, infelizmente, como Trump é tão divisivo e guarda rancor de muitas pessoas, isso meio que enfraquece as próprias ações dele. Então, nesse caso, muita gente está dizendo, ele só está indo atrás dos inimigos dele, sabe? Mas há alguma validade nisso. Infelizmente, o Trump às vezes se prejudicou por ser tão partidário e tão divisivo, na minha opinião. You make an absolutely valid point. Você faz um ponto absolutamente válido, porque esta é uma acusação vingativa, e não tenho dúvida de que seja. Isso não significa que Comey seja inocente. Ele pode ser completamente culpado, mas o mérito da acusação é prejudicado por causa de sua natureza vingativa. Aliás, esse é um excelente ponto. I mean, that is an excellent point, by the way. Então, vamos falar sobre as eleições, há algumas. O candidato da extrema-direita japonesa Takashi, ele venceu. O que você acha disso? Acho que é um desenvolvimento muito preocupante. Penso que faz parte de uma tendência na política japonesa que vem ocorrendo há muitos anos, remontando, eu diria, à era Nakasone, nos anos 1980. Tem havido um desvio contínuo no Japão em direção a uma visão mais nacionalista, anti-chinesa e revisionista, e uma reaproximação de muitas das ideias e pessoas muito perturbadoras que assumiram o controle do Japão no final do século XIX e levaram grande parte da Ásia ao desastre nas décadas de 1930 e 1940. O problema é que nunca houve um verdadeiro acerto de contas no Japão após a Segunda Guerra Mundial, e essas visões e atitudes permaneceram atuais. O próprio imperador, como sabemos, was rematanged to kind dekings, e namings das benis, por isso. And was never as a result held to account. Though I know from people in Japan that Eu sei, por pessoas no Japão, que em 1945, o sentimento em relação a ele entre muitas pessoas era de muita raiva, com uma forte sensação de que ele as havia traído. Então, sabe, essa é outra história. Mas, de qualquer forma, como nunca houve uma verdadeira limpeza e prestação de contas no Japão, todas essas pessoas permaneceram em posições de poder. Elas transmitiram suas ideias a outros membros de suas famílias e, gradualmente, de forma constante, vemos que estão retomando o controle. O fato de o Japão estar agora perdendo a posição que teve na Ásia desde o final do século XIX, de ser o país asiático mais economicamente desenvolvido, quer dizer, ele ficou muito atrás da China agora, e suspeito que isso esteja agravando a situação e aumentando a hostilidade em relação à China também. E eu também vi que dentro do Japão, alguns japoneses não estão satisfeitos com isso. Mas alguns deles dizem que, em parte, é porque a extrema-direita é meio anti-imigração, assim como em muitos países europeus. Isso também parece ser um problema. A parte anti-imigração do partido parece tê-lo ajudado. Além disso, tenho a impressão de que, se você observar a turbulência em diferentes países, nem sei se ela vai durar muito. O atual ficou 1 ano, certo? E, se você olhar para a Coreia, o ex-presidente agora está sob investigação e em grandes apuros. Ele ficou no cargo talvez 2 ou 3 anos. E mesmo se você olhar para o Reino Unido, agora o Keir Starmer está lá. Mas não há tanto tempo. E antes dele também houve outro. Acho que isso é um sintoma geral agora em muitos países ocidentais. Com certeza é. E tudo isso tem uma causa subjacente. Quero dizer, você mencionou a imigração. E no Japão a imigração sempre foi um assunto delicado, porque eles não gostam disso. Mas o problema fundamental em todas as economias ocidentais é que por décadas, muito antes da crise de 2008, temos vivido um período de estagnação econômica. Quero dizer, vivi isso durante toda a minha vida adulta. Eu consigo ver. Lembro-me de como, nas décadas de 1960 e início de 70, o padrão de vida crescia e a tecnologia se expandia constantemente, melhorando a vida das pessoas de forma dramática. E então, por volta de meados da década de 1970,
Tivemos nossa primeira crise, e as coisas começaram a desacelerar. Houve uma espécie de anomalia estranha, mas não muito significativa, nos anos 1990, em grande parte ligada à transformação econômica da China, porque isso tornou os produtos mais baratos e acessíveis às pessoas. Esse processo se esgotou, e vemos a estagnação voltando a se impor. Assim, o padrão de vida está caindo novamente. Não há um plano real para superar isso, nem mesmo para entender por que o problema existe. O que está acontecendo é que os sistemas políticos do Ocidente continuam produzindo cada vez mais personagens cada vez mais improváveis e inverossímeis, se posso colocar dessa forma, que aparecem com todo tipo de resposta fácil e simplista. Culpar os imigrantes, culpar a China, fazer coisas desse tipo. Você sabe, defender mercados totalmente livres, cortar impostos, aumentar impostos, todo tipo de coisa assim. Enquanto isso, o que realmente precisamos no Ocidente é olhar com seriedade para nossas sociedades e economias e elaborar um plano real de como reorganizá-las. E claro, isso pode ser feito. A China fez isso. Quero dizer, a China fez exatamente isso sem dúvida, nos anos 1950 e novamente nas décadas de 1970 e 1980. Mas nós não fazemos mais isso no Ocidente. Perdemos essas habilidades. Voltando ao Japão, acho que é importante o país realmente admitir e se desculpar pelo que fez na Segunda Guerra Mundial. Acho que isso é bom para o Japão, porque só assim é possível seguir em frente. Não acho saudável para o Japão ser constantemente lembrado por diferentes países e pessoas, como isto foi o que vocês fizeram na Segunda Guerra Mundial, vocês nunca reconheceram, nunca pediram desculpas. Simplesmente não acho que isso seja algo saudável para o Japão. Acho muito melhor falar abertamente sobre o assunto, pedir desculpas sinceras e seguir em frente. Acho que esse é um caminho muito melhor para o Japão. Sem dúvida, você está absolutamente certo sobre isso. É profundamente prejudicial. Na verdade, é uma espécie de doença. Não conseguir admitir para si mesmo a realidade do próprio passado. Se o Japão finalmente encarasse isso e se abrisse para si mesmo sobre o que aconteceu, seria um momento libertador para o país. Mas aqui está o ponto. O melhor momento para ter feito isso foi logo após aqueles eventos terem ocorrido, possivelmente nas décadas de 40 e 50. Se não então, talvez nos anos 1960. Mas isso nunca aconteceu no Japão. E quanto mais nos afastamos desses eventos, mais difícil se torna, porque as pessoas que querem preservar a ilusão de um passado dourado e maravilhoso se tornam mais fortes e mais enraizadas no sistema. E para outras pessoas, bem, isso é história. São coisas que aconteceram há muito tempo. Aliás, o que você disse sobre o Japão é igualmente verdadeiro em relação à Grã-Bretanha. Quero dizer, a Grã-Bretanha nunca fez um verdadeiro acerto de contas com sua história. Já discutimos isso em muitos programas. E o resultado é que nunca houve aquele momento na Grã-Bretanha em que os britânicos se reuniram e disseram: olhem, o passado é algo que precisamos exorcizar e deixar para trás. Devemos, em vez disso, pensar em como construir nossas sociedades e torná-las saudáveis, fortes e melhores do que eram. É uma incrível falta de coragem. Nunca fizemos isso no Ocidente. E os japoneses estão seguindo o nosso exemplo. Em relação à reação da China, é muito interessante. Acho que nesse momento o governo chinês não se importa mais com quem está no comando do Japão ou da Coreia. Houve um tempo em que eles prestavam atenção, tipo, essa pessoa tem tal política e aquela é mais amigável ou menos amigável em relação à China. Mas acredito que a China agora está confiante o suficiente em sua força militar e econômica para que quem quer que esteja no comando não faça muita diferença na forma como o país lida com as coisas. Ao mesmo tempo, acho que muitos internautas basicamente estão dizendo: se você ousar,
cumpriu o que prometeu antes, provocar um grande conflito, uma grande briga entre o Japão e a China. Então, e ela também, em certo momento, chegou a dizer que o que diz respeito a Taiwan, diz respeito ao Japão. E as pessoas estão dizendo, nem pense nisso. Quando nos unificarmos com Taiwan, se você interferir, isso dará à China o motivo para fazer tudo o que temos desejado fazer. Então, a China está praticamente pronta para isso. Por essa razão, acho que seria melhor para o Japão se desculpar e certamente não se envolver em nenhuma questão interna da China. Fique longe disso. Com certeza. Acho que mencionei isso para você em um programa, ou talvez tenha sido em um artigo, um editorial que li no Global Times há 1 ou 2 anos. O Global Times destacou que, em termos de escala, a economia do Japão hoje é aproximadamente a mesma em relação à da China que a economia de Taiwan era em 2000. Quero dizer, houve um tempo em que o Japão era dominante e depois se tornou mais ou menos igual. Agora, bem, isso foi há alguns anos. A China continua a se desenvolver enquanto o Japão se encontra até preso na estagnação. Tenho certeza de que desde que li aquele editorial, a diferença só aumentou. E acho que isso está absolutamente certo. No Japão, aliás, ainda não estive lá, houve um tempo em que eu conhecia muitas pessoas de lá, mas agora não conheço mais ninguém e não tenho contato com ninguém de lá. Pelo que entendo, no Japão, eles ainda estão em grande negação quanto a isso. Eles ainda meio que se imaginam em pé de igualdade com a China, porque é conceitualmente muito difícil imaginar o contrário. E isso, infelizmente, distorce toda a discussão política no Japão também. É a sensação de que, sabe, nós, desde que os americanos estejam conosco, e porque alguém confiaria nos americanos é outra questão, mas, desde que os americanos estejam conosco, podemos lidar facilmente com os chineses. Sabe, nós vencemos todas as nossas guerras contra eles, o que, aliás, é absolutamente falso. Mas um amigo meu que esteve no Japão disse que é isso que as pessoas no Japão dizem. Então, sabe, somos a grande nação guerreira e marcial, sempre vencemos. É uma visão desastrosamente equivocada, mas acho que muitas pessoas no Japão ainda se apegam a ela. Então... Alguns japoneses acham que na Segunda Guerra Mundial, eles não foram derrotados pela China, foram derrotados pelos Estados Unidos. E muitos chineses estão dizendo, bem, nesse caso agora os Estados Unidos estão do seu lado. Por que não tentam uma segunda vez? A China está absolutamente pronta para isso. Sabe de uma coisa? Os russos estão dizendo isso sobre a Alemanha. É exatamente a mesma coisa. A maioria dos alemães acredita que a Alemanha não foi derrotada pela União Soviética. Foi derrotada pelos Estados Unidos. Isso provavelmente é verdade. As estatísticas de pesquisas mostram isso repetidamente agora, o que é incrível. Então você vê os russos dizendo, bem, tudo bem, tentem de novo, estamos prontos. É ok. Agora, esse tipo de extrema-direita é meio que... Não só no Japão, mas a República Tcheca também teve uma eleição. Tem um cara, como é o nome dele, Babiš. Babiš. Eles o chamam de Trump tcheco. Essa é uma descrição precisa? Não. Quero dizer, o que ele é um oligarca tcheco. Ele é bilionário. Lembre-se, a República Tcheca é um país pequeno, então, por definição, não vai ter muitos oligarcas. Então, ele é muito, muito rico. Ele tem um certo lado populista. Surfou na onda. Já foi primeiro-ministro antes. É obviamente inteligente, até certo ponto. Agora é primeiro-ministro e diz que vai fazer todo tipo de coisa, a maioria das quais duvido que realmente faça. Mas pelo que eu vi, ele já falou de si mesmo no passado como alguém que provavelmente era bastante razoável em relação à China e que gostaria de ter boas relações com ela. Quero dizer, ele pode ter dito outras coisas que são o oposto disso, porque esse é o tipo de pessoa que ele é.
E eu também não confiaria nisso, aliás. Mas, novamente, o que a eleição na República Tcheca mostrou não foi que há um enorme entusiasmo por esse homem. Não acho que haja. Acho, sim, que existe uma grande sensação de que haverá uma mudança dramática. Mas eles absolutamente não gostavam do governo anterior, que era pró-europeu, anti-Rússia, anti-China e extremamente atlantista. Seu apoio desabou na eleição. Ainda tem alguma popularidade em Praga, que é a capital, e mstałeś esse perfil tem se isso ostroth. Mas, rememis, nis kemijim. There isn't much support for it at all. A Moldávia também teve uma eleição não faz muito tempo, certo? Eu achava que o partido governista, o da Sandu, o partido dela, não deveria vencer, mas acabou vencendo. Pelo pouco que li, parece que ela suprimiu votos ou fez algo do tipo. Então há alguma dúvida sobre essa eleição, não é? Há grandes questões, e curiosamente houve um longo artigo sobre isso na The Spectator, que é a principal revista britânica de política e atualidades, mais influente no Reino Unido do que a The Economist, aliás. O artigo afirmava de forma bastante direta que a eleição na Moldávia foi profundamente falha, que havia muitos locais de votação na Europa onde existe uma diáspora moldava, mas apenas, se não me engano, 2 na Rússia. Embora a diáspora lá seja pelo menos tão grande, que partidos políticos estavam sendo proibidos no dia anterior à eleição e que havia obstáculos dificultando o acesso das pessoas aos locais de votação. E eu ouvi todo tipo de história sobre o que aconteceu nas sessões eleitorais que foram montadas na Europa, que elas eram basicamente controladas pelo partido governante e que, essencialmente, eles preenchiam os votos ali. Quero dizer, não sei se isso é verdade, mas foi o que eu ouvi. Foi uma eleição muito falha, mas os governos ocidentais estavam determinados a garantir que Sandu vencesse e mantivesse a maioria no parlamento. E fizeram de tudo para que isso acontecesse. Devo explicar aos nossos telespectadores chineses que ela, na verdade, perdeu mesmo com esses números muito distorcidos. Ela realmente perdeu a contagem de votos na própria Moldávia. Mais pessoas que vivem na Moldávia, mesmo de acordo com os números oficiais, votaram contra ela do que a favor. A razão pela qual o partido dela conseguiu a maioria é inteiramente porque os votos do exterior na Europa se acumularam de forma esmagadora a seu favor. Então veja, eles estavam determinados a garantir que a Moldávia permanecesse leal e asseguraram que fosse isso que acontecesse. É como na Romênia no ano passado, quando parecia que a pessoa errada iria vencer a eleição. Então cancelaram tudo. E aliás, Sandu disse novamente que se a eleição desse errado desta vez, ela cancelaria. Então aí está. A democracia está viva e bem no Ocidente, como você pode ver. Ela é muito direta. Ok. Então é por isso que com essas eleições está ficando cada vez mais, não sei, as pessoas perderam totalmente a confiança nelas. E o prefeito de Nova York, você ouviu que o Eric Adams agora está desistindo, principalmente porque eles não querem que o Mabdani vença, então não querem muitos oponentes dividindo os votos. E há vários artigos dizendo, espere só, o Eric Adams vai conseguir uma embaixada ou algum cargo corporativo muito bem pago em breve. Sim, quero dizer, deem às pessoas a escolha. Deixem a eleição acontecer de forma ordenada e normal, mas apenas garantam que no fim a pessoa certa vença. É isso que a democracia significa no Ocidente hoje. E claro, falando seriamente, as pessoas em todo o Ocidente estão se tornando profundamente desiludidas e cínicas em relação a isso. Vou apenas repetir aos nossos espectadores chineses que o Partido Conservador no Reino Unido está atualmente realizando sua conferência anual, que é um grande evento político na vida dos partidos políticos aqui. E claro, lembrem-se de que eles eram o governo até o ano passado.
parties here. And of course, remember, they were the government until last year, and they've been the government for most of the 20th century. E eles foram o governo durante a maior parte do século XX e boa parte do século XIX. E também foram o governo em boa parte do século XXI do que tivemos dele até agora. E você sabe, é o governo de Churchill, Cameron, Disraeli, Thatcher e todos esses nomes. Quase ninguém apareceu na conferência. Quero dizer, você vê as fotos e os auditórios estavam vazios. O apoio deles caiu para 15%, uns 5%. O que basicamente significa apenas pessoas idosas que sempre votaram nos conservadores e não conseguem imaginar votar em mais ninguém. E o mais bizarro de tudo, o partido realizou uma sessão espírita. Eles tinham uma caixa de correio onde você podia escrever uma carta e enviá-la para Margaret Thatcher, que é claro está morta. Quero dizer, sério, essa foi uma das coisas que eles fizeram. Então ver o que tem sido nos últimos 250 anos o partido dominante na Grã-Bretanha implodir dessa forma diz muito sobre o colapso da política, a perda de confiança e o cinismo que existem no Ocidente hoje. Sim, dá para ver que no Reino Unido tem, você prestou atenção nisso, tem um caso de espionagem. Eram dois caras, os dois chamados Christopher, certo? Christopher Cash e Christopher Barry. Mas esse caso desmoronou. Agora, eu nunca entendi direito o que eles fizeram. Sempre disseram que forneceram documentos não classificados para alguém, acho que na China. Bom, se não é classificado, qual é o problema? Não entendo. Sofia, fico feliz que você não entenda, porque eu também não entendo. Nunca fui advogada criminalista, mas já trabalhei com questões jurídicas. Você pensaria que alguém como eu seria capaz de compreender isso? De qualquer forma, o que ouvi é que esse sempre foi um caso extremamente frágil. Estava cheio de falhas e tinha grandes chances de fracassar. E era praticamente impossível ver essas pessoas como espiãs em qualquer sentido real. Na verdade, em qualquer sentido. Mas, é claro, essa não é a história que está sendo divulgada na Grã-Bretanha. A história que circula na mídia britânica é que o motivo do colapso do caso seria supostamente o fato de que durante o julgamento, o governo britânico informou ao tribunal que o Reino Unido não considerava a China uma ameaça. Então, supostamente, esse é o motivo pelo qual o julgamento desmoronou. Como isso tem qualquer relação com o fato de alguém ser ou não espião, eu realmente não consigo entender. Mas dá para ver o que acontece, como eles fazem. O caso é apresentado com as bases mais frágeis. O caso desmorona, mas ainda assim estabelece a ideia no Reino Unido de que a China opera espiões lá. Quando o caso desmorona, novamente, é plantada a ideia de que isso aconteceu porque o governo britânico, por algum motivo, não declarou que a China é uma ameaça, com a implicação de que a China de fato é uma ameaça. Então dá para ver como a opinião pública está sendo moldada. Sim, isso é outra coisa. Então a política de Keir Starmer em relação à China, exatamente o que ela é, também é confusa. Você vê esse caso em que eles estão claramente tentando difamar a China, certo? O caso todo é sobre a China. Ao mesmo tempo, acho que Jonathan Powell, que é um conselheiro de segurança nacional, eu não sabia disso, no começo deste ano, aparentemente visitou a China, mas isso não foi amplamente divulgado até que a própria China, pelo que parece, deu algum relato sobre isso. Então parece que ele também está tentando se aproximar da China, talvez para conseguir algo deles ou algo assim. Então, afinal, qual é exatamente a política dele em relação à China? Ele está tentando trabalhar com a China ou não? Bem, historicamente, ele tem sido alguém que quis manter relações relativamente boas com a China. Mas se ele quer fazer isso agora, está nadando contra a maré, porque a maré está se tornando cada vez mais hostil à China. Quero dizer, você está balançando a cabeça.
E eu concordo com você, estou completamente sem entender isso. E aliás, isso vai muito contra o espírito e o sentimento do povo britânico. Quero dizer, se estivermos falando da Rússia, por exemplo, sempre houve na Grã-Bretanha uma corrente de opinião pública muito hostil à Rússia, mas nunca houve uma que fosse hostil à China. Quero dizer, os britânicos em geral sempre foram muito favoráveis à China. Há uma comunidade sino-britânica no Reino Unido. Está em toda parte, é bem vista, é apreciada e está bem integrada à vida britânica. Não existem as tensões entre chineses e britânicos que se encontram entre britânicos e membros de outras comunidades. Na verdade, essa questão nem sequer surge. Portanto, isso é algo muito artificial, mas que agora está sendo deliberadamente construído. Vê-se isso na mídia, em julgamentos desse tipo, e também nas universidades, aliás, que estão sendo instruídas a parar de aceitar estudantes da China, mesmo que os estudantes chineses tenham apoiado as universidades. O que está acontecendo na França, esse primeiro-ministro? Ele ficou lá por o quê? 24 horas e depois já se foi. O que está acontecendo lá? Você me fez essa pergunta sobre a crise mais profunda que enfrentamos em todo o Ocidente. E isso é outra manifestação dela. Quero dizer, a França também tem problemas muito semelhantes aos do Japão, muito semelhantes aos da Grã-Bretanha e, eu diria, em última instância, muito semelhantes aos dos Estados Unidos. Temos uma estagnação profunda na economia. A França é, por natureza, um país muito rico. Ainda há uma grande quantidade de riqueza que poderia ser mobilizada e investida de forma eficaz e bem-sucedida. Há grandes competências em engenharia e a administração funciona muito melhor do que a britânica. Dirija em uma estrada francesa e depois em uma estrada britânica e você verá o quanto a estrada francesa é melhor. E o mesmo vale para os trens e os hospitais. Mas, no geral, a França também está em declínio. E temos um presidente que não está fundamentalmente interessado em lidar com essas questões, Emmanuel Macron, que quer seguir políticas de integração europeia, que se dedica a grandes estratégias e soluções simples e superficiais. Veja, a França é um país que costumava realmente fazer planejamento. Quero dizer, morei na França por um tempo, e na década de 1940, após a Segunda Guerra Mundial, a economia francesa estava em uma situação absolutamente terrível. Havia um brilhante funcionário público, um homem chamado Jean Monnet, que era um amigo próximo do general de Gaulle, mas que também tinha ótimas relações com o Partido Comunista Francês e com os sindicatos franceses. E todos se reuniram e analisaram os problemas da economia francesa. Monnet elaborou um plano que se concentrava em setores específicos, e os investimentos foram direcionados a eles. Os trabalhadores concordaram em não buscar aumentos salariais excessivos, mesmo com o fluxo de dinheiro, e a economia se transformou. De um país em crise na década de 1940, na década de 1960, a França estava se tornando muito rica. Portanto, a França tem essa tradição, mas o presidente não está interessado em fazer isso. Ele está focado em outras coisas. Ele desestabilizou a situação política na França porque parece obcecado em manter Marine Le Pen e o reagrupamento nacional fora do governo, o que parece ser a única coisa com a qual ele realmente se importa. O resultado é que a França, praticamente durante todo o tempo em que ele tem sido presidente, tem estado sem um governo efetivo, porque na verdade não é um governo. Tudo tem sido intrigas, manipulações e coisas desse tipo. E o resultado é que agora temos uma crise política. Os níveis de dívida estão fora de controle, a economia está estagnada, o parlamento é conflituoso e dividido, mas hostil ao presidente. A sociedade em toda a França está muito irritada. O presidente não quer sair e continua a propor primeiros-ministros que são seus amigos e aliados leais, mesmo sabendo que o parlamento não os aceitará. Então, sim, existe essa personalidade extraordinária, Emmanuel Macron, que está no centro desse problema.
Mas também há uma questão maior, que é essa profunda estagnação e falha de governança no Ocidente. Mas Macron não pode continuar nomeando primeiros-ministros que depois renunciam um após o outro. Em algum momento, acho que alguém na França até mencionou impeachment. Sim, Kvatskin. Certo. E no momento aí tem ninguém, sabe? Bem, de fato. Quero dizer, o que tem sido interessante é que nos últimos 2 dias, muitas pessoas que foram aliadas políticas de Macron no passado disseram: chega, ele precisa renunciar. Quero dizer, é hora de ele ir embora. Ele está continuamente desestabilizando a situação política na França. E essa situação está se tornando intolerável. A França precisa de um novo presidente que esteja disposto a traçar uma nova direção. Mas Macron não quer isso, porque teme que, Sr. Sieber, a eleição retornará de Maripin ou de outros partidos. E a União Europeia não quer isso, porque Marine Le Pen e seu partido são hostis a alguns dos movimentos integracionistas que estão ocorrendo na Europa. E o Ocidente, coletivamente, também não quer isso, porque Marine Le Pen e seu partido são contrários à continuidade do apoio à Ucrânia, à manutenção da pressão sobre a China, ao envio de mais dinheiro para a Ucrânia, à discussão sobre o envio de tropas francesas para a Ucrânia, todas essas coisas. Se eles vencerem, tudo isso chega ao fim. Então, por esse motivo, é melhor deixar a França afundar cada vez mais em crise do que realmente realizar uma eleição que resulte na vitória das pessoas erradas. Mais um exemplo de como a democracia no Ocidente realmente funciona. Sim, há uma cúpula de líderes europeus, certo? Falando da Europa, há várias coisas interessantes por lá. Antes de tudo, Angela Merkel estava presente e depois deu uma entrevista à imprensa húngara. Nessa entrevista, ela mencionou que, antes do início da guerra na Ucrânia, ela e Macron queriam ter uma comunicação direta com Putin, mas a Polônia e os 3 países bálticos foram contra, então isso não aconteceu. Essa parte da entrevista gerou muitas reações da Polônia e dos países bálticos. Eles ficaram realmente irritados com ela, dizendo algo como: você não pode colocar a culpa em nós, e coisas do tipo. Eu assisti a entrevista, bem, não toda, tinha cerca de 47 minutos, mas na verdade não senti que, quando ela disse aquilo, estivesse tentando culpá-los. Tenho a impressão de que foi mais um "não coloquem a culpa em mim" do que qualquer outra coisa. Você está completamente certo. É exatamente isso que ela estava fazendo, tentando desviar a culpa por essa crise de si mesma. E o que você começa a ver no Ocidente é um jogo de culpas acontecendo. Todo mundo pode ver que a Ucrânia foi um desastre. Todo mundo pode ver que a guerra está indo mal. Todo mundo pode ver que os russos, mais cedo ou mais tarde, vão vencer. Todo mundo pode ver que isso levou a um aprofundamento da crise econômica e social na Europa. Então, todos estão ocupados fazendo agora é tentar criar álibis e construir defesas. Então, quando tudo desmoronar, eles vão dizer: não, 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 não fui eu, foi ele, foram eles, foi outra pessoa, nunca eu. E eu me lembro dessa proposta. Aliás, discuti bastante sobre ela na época e era algo sem sentido. Não significava absolutamente nada. Em primeiro lugar, os poloneses e os bálticos realmente se opuseram. Isso é verdade. Mas o mesmo aconteceu com os Países Baixos e outros países europeus. O crítico mais contundente da proposta de Merkel foi Mark Rutte, que era o primeiro-ministro dos Países Baixos naquela época. Ele é agora o secretário-geral da OTAN. Mas todo mundo sabia, quando ela fez a proposta, que deixaria a cena em poucas semanas, então ninguém levou a proposta a sério. Ela só estava tentando arrumar uma carta de saída antes de ir embora. Então ela propôs essa coisa, que ninguém levou a sério na época, e depois foi arquivada e esquecida. E agora que todos conseguem ver o que está por vir, como dizemos na Grã-Bretanha, ela simplesmente tirou isso da gaveta. Ela diz: bem, veja,
Esse era o meu plano. Nós conversaríamos com Putin naquela época, e isso teria acabado com a guerra. Mas essas pessoas más e tolas nos estados bálticos, na Polônia e em outros lugares não me deixaram. Sim, e ela também culpou a pandemia dizendo que eles não podiam se encontrar pessoalmente. Não tenho tanta certeza se acredito nisso, mas enfim, como você disse, esse é exatamente o meu sentimento quando assisto aquela entrevista. Ela está claramente tentando dizer, isso não é culpa minha, eu fiz a minha parte. E sim, é interessante ver as reações da Polônia e dos países bálticos. Parece que nada está indo bem. Não, quero dizer, é preciso reconhecer que há uma verdade em tudo isso, que é o fato de que os estados bálticos desempenharam um papel enorme na criação da crise na Europa. Quero dizer, esses 3 países muito pequenos, muito mais do que a Polônia, aliás, conseguiram contagiar toda a Europa com seu sentimento de ressentimento e histeria em relação à Rússia. É realmente extraordinário. E um dia será necessário discutir por que e como isso aconteceu. Porque países como a Alemanha, França e Espanha se deixaram levar pela raiva e fúria das capitais de lugares pequenos, como Estônia e Lituânia, ou onde quer que seja. Mas quero dizer, ao afirmar isso, fica claro que é ridículo culpá-los. O que deveria ter acontecido há muito tempo, é que os líderes da Europa Ocidental deveriam ter chamado os líderes dos Estados Bálticos de lado e dito, olhem, nós conhecemos a sua história. Sabemos dos seus problemas com os russos. Manter a paz na Europa é mais importante. Precisamos desenvolver uma relação forte e positiva com a Rússia. Isto é o que vocês vão fazer, o que nós vamos fazer, e vocês precisam aceitar isso. E se não aceitarem, receio que acabarão sendo marginalizados. Ninguém na Europa jamais teve essa conversa com eles. Parece que a Europa tem o pior dos dois lados, não é? Por um lado, é muito autoritária, tipo assertiva em relação às suas decisões. Ao mesmo tempo, eles parecem muito sensíveis às reações dos países pequenos a certas coisas. Então acabam levando em conta demais o que esses países menores pensam. Mas por que exatamente os países bálticos, certo? Havia outros países pequenos também, mas acho que talvez seja porque eles próprios têm medo da Rússia, de modo geral. Acho que é isso. Acho que essa histeria dos estados bálticos alimenta o medo e a antipatia em relação à Rússia que se encontram em grande parte da Europa. Aliás, só para constar, eu sei que na Rússia algumas pessoas começaram a chamar a Alemanha de Grande Estônia com mais frequência. Isso mostra o que eles pensam da Alemanha agora. Quer dizer, eu entendo, sabe? Porque a Alemanha não está fazendo o que é melhor para a própria Alemanha. E outra coisa que também aconteceu nessa cúpula de líderes europeus foi que o primeiro-ministro polonês Donald Tusk e Orbán tiveram um pequeno confronto. Orbán estava basicamente dizendo que os europeus são maiores em termos de PIB e população. Então, por que temos tanto medo da Rússia? Por que vemos constantemente a Rússia como nossa inimiga? A Rússia não é nossa inimiga. Nossos inimigos são quase como nós mesmos, sabe? E claro, Tusk discordou totalmente disso. Mas eu acho que Orbán está certo. Por que vocês têm tanto medo da Rússia? Bem, é uma excelente pergunta. Quero dizer, essa tem sido a grande questão na Europa desde a queda de Napoleão, aliás. Ela sempre esteve presente. Em parte, sem dúvida, porque a Rússia é muito maior em território do que todos os outros estados europeus. Ela parece enorme. Isso deve significar que, você sabe, ela tem algum tipo de plano maligno para conquistar toda a Europa. O fato de não terem feito isso em 200 anos não é, você sabe, um sinal de que não vão fazer um dia. É só que o plano deles está levando muito tempo para se concretizar. Mas de qualquer forma, esse medo mórbido da Rússia,
está por trás de quase todas as grandes crises. Na verdade, está por trás de todas as grandes crises na Europa que aconteceram desde a queda de Napoleão. Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial, no fim das contas, girava em torno disso. O medo da Rússia que existia na Alemanha naquela época. Estudei intensamente esse período. O embaixador alemão em São Petersburgo, em 1914, enviava memorandos ao governo em Berlim. Era um homem muito inteligente e capaz, o Conde Portales, e ele dizia ao governo em Berlim: olhem, não há nenhuma ameaça para nós daqui. A Rússia está totalmente focada em seu próprio desenvolvimento econômico e em seus sérios problemas internos. Posso afirmar com certeza que do czar para baixo, ninguém quer guerra conosco. Mas em Berlim, eles não acreditavam nisso. E o chanceler da época, um homem chamado Bethmann Hollweg, andava preocupado que um dia os russos avançassem até o oeste e tomassem suas próprias terras. Quero dizer, coisas paranoicas, mas elas estão sempre lá, sempre à espreita em segundo plano. O Oriente Médio. Então já discutimos isso antes. Nenhum de nós acredita que o acordo de paz de Trump funcionaria. Antes de tudo, Israel nunca o seguiria, certo? Os bombardeios continuam. E quase imediatamente depois que Trump apresentou esse plano de 20 pontos, Netanyahu voltou a Israel e em uma das entrevistas disse abertamente que as forças de defesa de Israel não vão se retirar. Isso não vai acontecer. Ele disse isso. Ok, então, para onde vamos a partir daí? Você acha que Trump está um pouco frustrado agora? Ou para onde vamos a partir daqui? Bem, sempre se diz que ele vai fazer isso. Ele está frustrado e irritado, e surgem todos esses rumores sobre desentendimentos entre Netanyahu e Trump e todo o resto. Mas no fim das contas, ele sempre acaba fazendo o que os israelenses pedem. Quero dizer, ele nunca se posiciona contra Israel. E em relação a Gaza, todas as suas declarações públicas têm sido direcionadas ao Hamas. Ou seja, são eles os culpados, mesmo estando libertando reféns e fazendo as principais coisas que lhes foram exigidas. Mas são eles, e somente eles, os responsáveis e que devem ser atacados. E aliás, nesse ponto, Trump é idêntico a todos os outros presidentes dos Estados Unidos de que me lembro, desde a década de 1960. Sempre que esses problemas surgem, é o lado árabe que leva a culpa, mesmo quando é óbvio que os israelenses é que estão errados. E então, em relação a Greta Thunberg, muitos internautas comentaram sobre isso, porque a maioria dos chineses não gostava dela quando ela fazia campanha pelo combate às mudanças climáticas. Mas, nesse caso, ela foi corajosa, sabe? Então, muitas pessoas a apoiaram. O interessante é que cerca de 6 anos atrás, Obama a convidou para uma entrevista. Desta vez, quando ela foi presa, nada. Você não ouve nada. Quer dizer, você colocou exatamente. À medida que a popularidade dela e o respeito por ela aumentam na China, o Ocidente está indo exatamente na direção oposta. É impressionante. Fico feliz em saber, aliás, que internautas e pessoas na China têm falado sobre esse incidente, que é revoltante, aliás. Pelo que entendi, aquele comboio foi interceptado em alto mar e todas aquelas pessoas foram presas, mesmo sem terem cometido crime algum. Quase não se falou disso por aqui. E então, considerando que Greta Thunberg foi presa, por muitos e muitos anos, as figuras públicas mais importantes do Ocidente, como você disse, Obama costumava se reunir com ela, as pessoas pendiam de cada palavra dela e tudo mais. O fato de ela agora ter sido apagada diz muito sobre o mundo ocidental de hoje. Então eles foram pregos internacionais, certo? Não é israelense ou... É. E os açorianos são aqueles que sempre gostam de falar sobre liberdade de navegação. Sempre que criticam a China, falam sem parar sobre liberdade de navegação. Neste caso, nenhuma palavra. Eles falam o tempo todo sobre liberdade de navegação. E você viu como os americanos ficaram furiosos quando a França apreendeu um navio.
um petroleiro vindo da Rússia sob a bandeira do Benin, com um capitão chinês, aliás, e provavelmente entregando petróleo à China. Como os Estados Unidos ficaram irritados quando esse navio foi apreendido em alto mar. Sob os pretextos mais frágeis, eles não disseram absolutamente nada a respeito. Essa liberdade de navegar é uma bobagem e todo mundo sabe disso. Tudo depende da situação, né? Seja lá o que for. Claro, a China apreende navios em alto mar todos os dias. Bem, na verdade, falando sério, não consigo me lembrar de uma única vez nos últimos 30 e tantos anos em que a China tenha apreendido um navio em alto mar. Sabe, um navio mercante comum, indo de um lugar a outro, transportando uma carga de petróleo ou o que for. Não me lembro de a China jamais ter feito algo assim, ou de ter apreendido navios que entregavam ajuda alimentar a uma zona de crise ou de guerra. Quero dizer, a China nunca faz isso em alto mar, em águas internacionais. Mas, claro, ela é tida como uma grande ameaça à navegação, enquanto os Estados Unidos e seus aliados são os que a protegem. Certo. Antes de irmos, só algo divertido. Bem, talvez nem tão divertido assim. Então, o Canadá tem um parque de diversões chamado Marineland. Fica em Ontário e tinha 35 baleias beluga. Sério? Sim, 35. Durante a pandemia, eles enfrentaram uma crise econômica e, depois disso, nunca se recuperaram de verdade. Então, venderam 5 delas para os Estados Unidos e 3 morreram muito rapidamente. Quando ficou claro que esses animais não são fáceis de manter, todos os outros parques de diversões e aquários perderam o interesse em comprar deles. Mas agora eles estão ficando sem dinheiro, então quiseram, sabe, encontrar alguma solução. E há um parque de diversões na China que disse podemos comprá-los, todos os 30. E alguns ambientalistas, alguns defensores dos animais, disseram que não, que é desumano mantê-los em cativeiro para entretenimento público. Bem, é isso que está acontecendo agora. Mas veja, fazer isso na China é muito desumano. Como resultado, o Ministério da Pesca simplesmente interrompeu a venda. E então o parque de diversões disse, bem, precisamos de dinheiro, certo? Custa cerca de $2 milhões só para alimentar esses bichos todo mês. E o Departamento de Pesca respondeu, não, nós também não temos dinheiro para isso. Então agora o parque de diversões diz que tem 30 dias, até o fim deste mês, basicamente. Se não houver solução, eles vão usar todos esses 30 dias. É simplesmente incrível. Esses animais, os chamados defensores dos animais, eles essencialmente os mataram. Bem, absolutamente. Exatamente. Quero dizer, onde eles estavam, aliás, quando esse parque de diversões canadense estava ativo e cheio de baleias de qualquer forma? Quero dizer, mas não, absolutamente. O caso destaca duas coisas. Primeiro, a maneira como essas pessoas, no fim das contas, não estão realmente interessadas nos animais ou em seu bem-estar. E segundo, essa hostilidade mórbida em relação à China que está sempre presente, que corrompe tudo, desde o estado do mercado de ações até o que os ambientalistas fazem. Quero dizer, voltando a Greta Thunberg, se ela estivesse falando sobre Xinjiang, mesmo que o que dissesse fosse pura ficção, estaríamos erguendo estátuas para ela. Mas quando ela realmente se opõe a um genocídio real conduzido por um de nossos amigos, ela se torna uma não-pessoa. Sim, quero dizer, em relação a essas baleias, os internautas chineses basicamente disseram algo como, não as queremos, porque mesmo que elas venham para a China, 30 delas, se acontecer qualquer coisa, todas as críticas vão simplesmente se voltar contra a China. Enquanto isso, 3 das 5 já morreram nos Estados Unidos, e não há nenhuma crítica aos Estados Unidos por esse tratamento ou por qualquer outra coisa. Bem, exatamente. Exatamente. Quero dizer, você está absolutamente certo. Seria apenas mais uma forma de atacar a China. Aliás, sobre o tema do ambientalismo, novamente, qual país limpou suas cidades?
Qual país é o mais ativo no desenvolvimento da transição verde, veículos elétricos e tudo mais? Ele recebe algum reconhecimento por isso? Não. Os ambientalistas aparecem e dizem, não, devemos seguir o exemplo da China. Não dizem, de forma alguma. E qual país, aliás, falando como alguém que se interessa por arte e cultura chinesas, tem a mais longa tradição de interesse pela natureza? Vá a qualquer galeria de arte chinesa. Observe as pinturas da dinastia Song e anteriores. Veja a arte de paisagem. Leia os poemas. Familiarize-se com o Dao de Jing. Qual outra cultura esteve tão próxima da natureza, tão interessada e preocupada com ela, e tão influenciada por ela quanto a China? Você não vai encontrar nenhuma. O rum. A China valoriza muito a natureza e os humanos vivendo em harmonia, com certeza. Isso é uma parte importante disso. Sim, com certeza. É realmente uma parte intrínseca da cultura do povo chinês. Mas agora, se enviarmos baleias beluga para a China, bem, você sabe, sabemos as coisas terríveis que supostamente serão feitas a elas lá. Quero dizer novamente, o grande problema que a China enfrenta é que muito do que se diz sobre ela é errado, distorcido e movido por preconceitos ocidentais e suposições de superioridade. Deve ser muito difícil para os chineses lidarem com isso, para ser sincero. Fico surpreso que lidem com isso tão bem quanto lidam. Sim, mas acho que a China está provavelmente cada vez mais confiante agora, à medida que as pessoas prestam cada vez menos atenção a esse assunto. É quase como um apelo cômico. Então você prefere que essas 30 baleias beluga morram? Sim, quero dizer, é simplesmente histérico. Afinal, o que é? No Ocidente, estamos vivendo um período extremo de histeria. Sim, quero dizer, há um livro de um advogado americano muito famoso, Jonathan Turley, que fala sobre viver na era da raiva. E eu disse, esse livro tem o título errado, porque não estamos vivendo na era da raiva. Estamos vivendo na era da histeria. Foi isso que nos tornamos no Ocidente. Vamos ver em 30 dias o que vai acontecer com essas baleias. Seria totalmente irônico se acabassem sacrificando elas. Acho isso inacreditável. É provavelmente o que vai acontecer. E sabe de uma coisa, Sofia? Você não vai ver muita cobertura dessa história quando acontecer. Tá bom. Tá bom. Certo. Eu sei que você tem outras coisas, então vou te deixar ir. Muito obrigado. De fato. Estou em mente na próxima semana. Sim. Helsinki. Muito obrigado. Tchau. Tchau.